Muito bem, quarto ano, vamos continuar com os nossos estudos de hoje e agora nós vamos estudar um conteúdo que nós vamos dar continuidade na nossa aula online, que é as regências no seu livro de história na página 83 e 84. Então tenha muita atenção para que você possa aprender este conteúdo e tirar as dúvidas comigo no online. Então vamos lá? Como você já estudou anteriormente, não é? Com a perda do poderio de Napoleão, a família real retornou para Portugal e deixou aqui Dom Pedro II. Lembram-se disso? Então, Dom Pedro II, ele ficou para governar o país. Só que Dom Pedro ele tinha apenas 5 anos e por isso não poderia governar. Então, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes que exerciam o poder de imperador. Durante o período regencial, o Brasil ele passou por 4 regências, que você vai conhecer o período delas e os seus líderes políticos em cada uma dessas 4 regências. Então, vamos conhecer? A primeira regência é a regência trina provisória. Ela entrou assim, que a família real ela voltou para Portugal, como Dom Pedro não poderia assumir, então essa provisória ela assumiu o controle do território e ela durou de abril a julho de 1831. E foram 3 os líderes, por isso que é trina. Nicolau Pereira Campos Vergueiros, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Essas informações aqui que eu estou dando a você não tem no livro, então, se você quiser, pode anotar. Regência trina permanente, ela durou de 1831 a 1835 e também teve 3 líderes, José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. E o Brasil, ele também teve 2 regências una. A primeira foi a regência una, que durou de 1835 a 1838, e ela teve como líder o padre Diogo Antônio Feijó. A segunda regência una, ela durou de 1838 a 1840 e teve como líder Pedro de Araújo e Lima. Nesse período, também surgiu no Brasil diversas revoltas provocadas pela insatisfação do povo. O povo que vivia aqui, ele não reconhecia o poder dos regentes, existiam várias dificuldades econômicas e eles passaram a não aceitar os presidentes que eram escolhidos como regentes para governar as províncias. Então, todo esse panorama trouxe para o nosso território várias revoltas. Você já conheceu algumas e agora você vai conhecer outras revoltas desse iniciozinho do nosso processo de independência, que foi a Guerra dos Farrapos, Cabanagem, Sabinada e Balaiada. Você vai conhecer cada uma delas agora também resumidamente. Então vamos lá? Diante desse quadro aí que nós vimos de insatisfação, as revoltas, elas começaram a acontecer e a primeira revolta que você vai ver agora é a revolta dos Farrapos, ou Farroupilha, a Revolução Farroupilha, como também ficou conhecido. Ela iniciou em 1835 na província do Rio Grande do Sul e terminou em 1845 com um acordo entre os gaúchos e o Império. Cabanagem, ela iniciou-se em 1835 no Grão-Pará, no atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas e o conflito chegou ao fim em 1840. A Sabinada, ela iniciou em 1837, ela foi formada pela classe média de Salvador. O governo reagiu de forma violenta e cerca de 1.300 pessoas morreram e 3.000 foram presas. Balaiada ocorreu na província do Maranhão no período de 1838 a 1841.
a maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região. Então foram essas aqui, né, as revoltas desse período. E para controlar, não é, essa revolta, essa insatisfação do povo, era necessária a figura de um imperador. Por isso, Dom Pedro II tornou-se imperador aos 14 anos, em 24 de julho de 1840, em uma manobra que ficou conhecida como golpe da maioridade. Isso foi uma tentativa de apaziguar a população que estava revoltada contra justamente os regentes e por não reconhecer a autoridade deles. Então, esse governo que entra com o golpe da maioridade, com Dom Pedro com apenas 14 anos, esse governo ele ficou conhecido como Segundo Reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Muito bem, meninos, essa é a explicação do seu conteúdo. É necessário que você faça a leitura, o texto é pequeno, tem informações que eu coloquei aqui no slide que não tem no seu livro, então é importante, inclusive, para você responder a primeira questão de hoje do seu livro, onde pede para que você faça uma pesquisa e preencha o esquema com o nome dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 e 1840. Aqui nessa videoaula eu coloquei o nome desses regentes justamente para facilitar e para que você possa consultar para as suas próximas avaliações. Então você vai completar esse esquema com os regentes com o nome dos regentes, trina provisória, trina permanente, una e segunda regência una, tá? Muito bem, na nossa aula online nós vamos tirar as dúvidas desse conteúdo, então é necessário que você estude e estude bastante. Então, até a nossa próxima videoaula com o conteúdo operação com números decimais. Até lá, tchau!